Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro de classe de monitores. Nesse dia de hoje, nos está dando início a uma temporada inédita, que nos acredito também ser também cheio de bênçãos, assim como tem sido, assim como foi a temporada Isaías Consolo para o Povo de Deus. Nos entra nessa nova temporada com a lição A Promessa, a aliança eterna de Deus. E nesta temporada também fala sobre a aliança de Deus para o seu povo, plano de Deus, intenção de Deus, desígnios de Deus. E nós também dá início nessa primeira lição desta temporada, que acredito deve ser uma aventura e tanto. Hoje eu tenho ilustres convidados, portanto, nosso moderador de estudo de hoje está apresentando-se, logo a seguir, moldes de modo que deve ser transmissão do nosso estudo. Não te pedi pessoas que estão na live, caso não tiverem interesse, nos pode sentir à vontade de clicar no link, que não também pode daqui a pouco na descrição ou no comentário, para nos entrar na sala de Zoom e dar-nos participação. Se não, nos pode deixar a participação diretamente lá na comentários na Facebook, não está trazer ali para a nossa conversa e assim não ter uma participação ativa de tudo o que está assistindo. Esse tem sido um maratona bom, que já não tem quase 2 anos com ele. Me acredita, é uma força incrível para preparar professores e monitores para a escola sabatina no dia seguinte. Então, nesse momento, não vai para a oração inicial, para não começar a jornada de hoje. Pastor Rafael, né? Ok, então vamos curvar nossas frontes, né, para iniciarmos o estudo de hoje com a oração, né? Então, oremos. Santo Deus e amado Pai, neste momento pedimos que Deus Espírito Santo esteja nos fazendo compreender a Tua palavra. Que a lição desse trimestre possa vir de encontro ao nosso coração, que cada estudo seja realmente para a mudança. Que o Senhor nos dirija, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, ok, eu passo a palavra ao nosso moderador, Mano Guilherme, está à vontade. Então, muito boa noite, meus caros amigos. Estarei já no grupo do Zoom. Já não te conto já com o Luís, que é o nosso grande evangelista digital responsável aqui pela classe dos monitores. Hoje não estou contente, tem conosco o pastor Ivanildo, um pastor que trabalha há bastantes anos no Cabo Verde, que neste momento está nos Estados Unidos. Um pastor que deixou aqui muitas e muitas saudades. Bom, eu não perco conexão momentaneamente, porque acredito que até recupera dentro de alguns instantes. Está na apresentação de pastores. Nosso pastor Ivanildo realmente deixou saudade. É nosso anterior secretário de Associação de Igreja Adventista na Cabo Verde. E nesse momento o pastor está que está na América, na New Bedford, Boston, Brockton. O estado é Massachusetts, está na Boston e também na Pawtucket. Muito bem, muito bem. Então, para ter uma pastora na obra. Vou com queda, Luís. Mas ele é onde que para, basicamente está na apresentação de pastor Ivanildo. E por ele continua. Não pode continuar, Luís. Sim. Não pode continuar agora. Ok. Luís, só ficha Facebook ali na minha, para poder ficar com força maior na internet. E você fica controla Facebook só porque domingo por acaso a internet funcionando lindamente o dia inteiro e agora dá queda, fica já, mas como o pastor Rafael já faz uma oração, confia em Deus daqui para frente, espero que vá tudo bem. Eu tenho conosco também o Milton Jonas Monteiro, que é um professor universitário no Brasil e que está feliz de estar ali, mais à frente, poder
fala um pouco sobre isso. Tem nosso irmão Valdir Miranda, a partir da Ilha do Fogo, e a partir do Gano tem o nosso Júnior Antônio Miranda, estudante de Teologia. E não espero que mais. Eu também dou boas-vindas a todos os nossos amigos que estão acompanhando através da rede, da plataforma do Facebook. Pois é, como o Luís acaba de falar, no começo uma nova temporada. Apresenta o pastor Rafael, que está na Brava, ele que fala dele. O Rafael que está na Brava. Não, mas ainda nunca apresentaram. Se para nós essa cara, para o Rafael, para o pessoal poder, hoje a cara do pastor Rafael, que é o pastor que está na Ilha das Flores, lugar onde o Adventismo começou aqui em Cabo Verde, né? Primeira ilha, onde é lugar privilegiado. Quem está na Brava é sempre privilegiado. A única coisa é um pouco de frio, né, pastor? Mas... Muito. Mas vai passar. E nos saúda também todos os nossos amigos que estão acompanhando através do Facebook. Nos espera que todos serão abençoados, receberão a paz de Deus, que este momento não tem passaria, será um momento de bênção para todos nós. Portanto, como o Luís já dizendo, começa uma nova temporada e na primeira lição desta nova temporada, então, tem uma lição muito interessante que tem por título O que aconteceu? É uma pergunta muito importante também nesta primeira lição e é uma pergunta que talvez Adão e Eva podiam fazer e que muitas outras pessoas também podem fazer, porque a partir do momento que ele está formando, Deus é bom. Quando Deus termina a criação e Deus diz que tudo era muito bom, mas hoje, quando se espia na situação, hoje com esta pandemia, doenças, quando se espia noticiário, Nigéria, Boko Haram, terrorismo, crianças que sofrem, outras zonas que têm problemas de secas, já há muitos anos já com problemas de secas, e outros lugares também que têm chuva demais, uns têm chuva demais, outros têm chuva a menos, outros lugares têm problemas que uns é ricos demais, outros é pobres demais, muito desequilíbrio, e então aqui não estou dizendo todas as coisas na nossa natureza, não estou perguntando realmente o que aconteceu. E talvez se Adão e Eva também ressuscitasse hoje, que a situação do nosso mundo, estava também perguntando a mesma coisa, o que aconteceu. Na lição desta semana, nós também realmente analisamos vários aspectos que nós o que Deus faz inicialmente sobre a criação, o que aconteceu, se houve algum acidente ou algum problema, qual é o tipo de relação que Deus tem com a humanidade, Deus e o homem, Deus e a humanidade, qual foi o propósito da árvore da ciência do bem e do mal, será simplesmente para fazer algumas proibições para limitar a liberdade do homem. Quando Adão e Eva pecam, será que Deus abandonasse ou então há alguma esperança para a raça humana? E qual é a esperança que realmente foi dada a Adão e Eva? Será que essa esperança também tem algo a ver conosco que vivemos hoje? E que aplicações nós podemos fazer da lição desta semana para cada um de nós? Esperamos que com os nossos amigos que estão no Facebook poder reagir, poder bater com seus comentários, suas perguntas, assim como estão aqui no grupo Zoom, podem sentir-se muito à vontade. Então, começando a parte do domingo, com esta palavras, né, hebraico, que as três primeiras palavras da Bíblia na hebraica é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu tenho várias opiniões e várias formas de abordagem sobre esta criação dos céus e da terra. Nas lições até fala de tartarugas ali embaixo. Hoje fala de Hércules, que está aguenta a terra assim. Então, tem várias teorias sobre evolução, darwinismo e outras teorias. E conosco tem o professor Dr. Milton Jonas Monteiro, que é professor da universidade no Brasil, mas ele é natural aqui do Cabo Verde, é Ilha do Fogo, né, irmão Milton? E então, eu estou mostrando quais são algumas abordagens da origem do mundo. Porque tem três perguntas muito importantes que eu devo fazer. Verdade? Quem somos?
de onde viemos e para onde vamos. Não? De onde viemos, irmão Milton? O que você pode dizer sobre a origem deste planeta? E seja bem-vindo, Milton. Boa noite, né, pastor? Boa noite para todos. Feliz sábado na Cabo Verde. Pastor Ivanil também que está na América. Que ele que é a maior pergunta, na verdade, a maior pergunta que o ser humano pode fazer, né? Nós está ali, não tem clara percepção que não existe, e de vez em quando te pergunta, né? Se Deus existe. A hora que às vezes não se sofre, não te pergunta, será que Deus existe? E é normal que o ser humano pergunta, ou que ele olha para a grandeza do universo. Se não repara no corpo humano, principalmente cientistas, né, que têm conhecimento mais do que nós, que pessoas comuns, que têm aquela oportunidade, aquele privilégio, te fica mais claro de que a realidade e a existência é uma grandiosidade. Agora, o que tem estado acontece hoje em dia é que há várias respostas para essa pergunta. A Bíblia é clara, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Bíblia que tenta justifica a existência de Deus. Bíblia está parte do princípio que Deus existe, certo? Então, hoje não tem alguns correntes. Ó, que não pergunta de onde que terra vem, automaticamente não tem que pergunta de onde que o universo vem, que os outros planetas, que ele não te chama de universo. E quando responde de onde que o universo vem, não te chega na questão de Deus, né? Hoje não tem três grandes blocos, principalmente, que não pode chamar cosmovisões, né? Então, não tem nós que é criacionistas, não tem nós que acredita, mas Deus existe, ou seja, nós é teístas, né? Deus existe, sim. Não tem ateísta, de teísmo, de Deus, há na frente de negação, ateísta, não, Deus que existe, os que existem, matéria, energia e tudo mais. E não tem deístas, né, que falam, Deus mais ou menos bem ele cria, ou seja, Deus é relojeiro, ele acorda, ele vai e nunca mais é cadiobeiro, certo? Então, basicamente, é que três recortes que ainda não tem, que os agnósticos, que na verdade, na prática, é ateísta, porque filosoficamente, ela está falando, não, nós nunca sabemos, nunca tem como falar se Deus existe ou não, então, esta fica no meio termo. Mas, em termos de vida, esta comporta como se Deus existe. Então, em termos de relação de Deus, é que essa abordagem ali que não tem. Agora, com relação à criação, hoje não tem, basicamente, abordagem são várias, mas para resumir ali, porque tem pouco tempo, não pode colocar três abordagens. Porque a primeira abordagem que é aquele que nos encaixa como criacionistas. Dentro de criacionismo, tem vários tipos de criacionismo. Por exemplo, não tem criacionismo científico, que não necessariamente é criacionismo bíblico, não tem criacionismo religioso, de outras religiões, né, que acreditam que Deus cria mundo, Deus cria todo esse planeta, nosso planeta, mas nós é aquele que é chamado de criacionismo bíblico. Nós é criacionista bíblico, porque nós base de crença, e não só de crença, base de evidência, de estudo também é Bíblia. Hoje não, que ele é base. Depois também tem, no século XIX, que é corrente mais voltado para teísmo, que é evolucionismo, que hoje nós não conhecemos, que é mais falado na mídia, que está colocado como algo científico, ou seja, ciência está falando Deus que cria, mas tudo evolui. Então, é aquele que normalmente pessoas têm estado, mais hoje em destaque, certo? E mais recentemente, não tem outra corrente que está chamado design inteligente, né? Que é uma corrente que não necessariamente é bíblico, mas é científico. Em que sentido? Para estudos que cientistas fazem, chega à conclusão que tem mínima chance, zero de chance praticamente, de tudo coisa que tem em termos de beleza, de organização, surge por acaso, né? Por isso que esta flama tem um design por trás. Então, resumindo, de onde que nosso planeta vem? A nós não acredita, meu bem, de um Deus criador, ou seja, não foi planejado, enquanto que evolucionistas falam, mas nós está ali meramente por acaso. Ou seja, não está ali sem propósito,
a nós é simplesmente um acidente cósmico que provavelmente está desaparece, nunca tem vida que tem sentido nenhum. A nosso valor é tanto quanto uma pedra, um cachorro, basicamente é aquela, certo? Então, era aquele que representava em termos de nossa origem, hoje que você que está estudado e que você que tem entendimento mais ou menos no meio acadêmico e no meio religioso. Muito obrigado, irmão Milton, por esta breve introdução explanatória. Irmão Milton, sempre que tu fala sobre criacionismo, evolucionismo, nunca te pode impedir de contar uma história de pastor Domingos Sanches. Quando o pastor Domingos Sanches ainda não era pastor, ele vai fazer um curso na Alemanha. E então, é um professor catedrático, dentro de tudo, uma explicação lá sobre evolução, como é que vai de uma fase para outra. Nós não sabemos que hoje, às vezes, falta alguns links de um estágio a outro, né, da evolução. Mas que nome dá tudo muito, muito bonito. Então, depois de terminar, então, o irmão Domingos, que ainda não era pastor, como estudante, fazer uma pergunta. Ele falou, pois é, minha filha de Santiago, ele é de Mídio Branco, não tem um problema com os macacos. Que os macacos sempre estragam a nossa cultura. Não tem nos mídios que não está trabalhando, não está simia, não está mondando, não sacrifica debaixo do sol. E que os macacos também. Então, nós juntamos pedra com um saco de pedra, não meter lá dentro. E que os macacos bem. E nós trabalhamos de mandar as pedras. Só espantagem que tu chega, porque você tem que espantar. Nisso você lembra de espantagem, né? Yeah. Espantagem que tu chega. Então, tem que dar pedra no saco para nos dar. Agora, senhor professor doutor, não queria saber, a hora que me volta para Santiago, lá na Mídio Branco, se quis marcar que está na mesma situação ou se está evoluído. Que ele, catedrático, levanta, chateia, quase que ele insultava o irmão Domingos, quando ele usa tudo o raciocínio que ele aprende. Então, não está cheio como realmente é gente de evolução, e isso que eu acredito muito. Aliás, alguém falou, parece que o professor Carlos Matos Monteiro, numa palestra de sobre criação e evolucionismo, ele falou que é preciso ter muito mais fé para acreditar na evolução do que para acreditar no criacionismo. Agora, voltando ao criacionismo, o irmão Milton é ativista em várias plataformas, um deles é do criacionismo Cabo Verde. Pode rapidamente falar em que consiste, porque alguns de nossos amigos que seguiram no Facebook, e mesmo alguns que estão ali no Zoom, talvez ainda tenham conhecimento deste projeto Criacionismo Cabo Verde. Legal, Guilherme. Na lição de domingo falou o seguinte: ainda que Deus peça que criamos nele como Criador, ele nos dá razões para crer. Não ter razão de sobra, na hora que Guilherme já está falando, tem um livro que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ou seja, para acreditar no ateísmo e no evolucionismo, tem que ter mais fé do que o próprio cristão. Então, é verdade, é verdade. Evidências que não tem razão de sobra para não acreditar mas Deus que criaram uma corrente melhor que explica a origem de tudo é criacionismo. A nós adventista não tem um grande compromisso com o criacionismo. É importante para aquele antes que não chega de falar por que fala de criacionismo na Cabo Verde. Base de adventistas na Apocalipse 14. Qual é que é a primeira mensagem? Qual é que a primeira mensagem está falando? Então, de um anjo quando permitiu, tinha este evangelho para pregar a todo mundo, a toda a raça, temia Deus e dar-lhe glória, porque vindo ao momento do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Adorar aquele que criou o céu, a terra e o mar. E as coisas. Ou seja, a mensagem adventista é o quê? É uma mensagem criacionista. A nós que não tem que prega, nos últimos dias, de tudo que não tem que prega, é primeiro coisa, Deus é um Deus, criador, certo? Então, por isso que o nosso compromisso com o criacionismo é muito forte. Agora, a questão é, como levar essa mensagem? Né? Se inflabo hoje, o testado está a receber carta, me ali no Brasil, se botate, mas mim também minha pai com minha mãe carta para Cabo Verde, não que não está comunica. É difícil, entende, mas hoje mas nossa comunicação é normal, comunica para WhatsApp, para Messenger, para certo? Nem telefone às vezes. Então, meio de comunicação mora na Cabo Verde. Me lembro na minha época, minha mãe escrevia alguém carta para América. Hoje não. Então, mesmo coisa, hoje não tem tudo um arranjo, não tem tudo um conhecimento que pode
ajudando a convencer pessoas, a mostrar pessoas a verdade de que Deus é o Criador. Eu mesmo está falando, não está achando ciência contra, por exemplo, Bíblia. Pelo contrário, ele não acha que a verdadeira ciência está lança luz sobre Bíblia e Bíblia ao mesmo tempo. Ou seja, ciência que está em contradição com a Bíblia. Se tem alguém que tem que estudar biologia, química, ser um cientista, é um adventista. Por quê? A nós entendemos que tudo coisa que foi criado para Deus. É que assim que São Missa está falando, tudo coisa que não olha, está anuncia coisas que Deus cria. Então, a nossa ligação com o criacionismo é muito forte. E nossa ideia, o Zé que não apela principalmente para jovem, é que não abraça a causa criacionista na Cabo Verde. Não tem uma página no Facebook que chama lá, Criacionismo Cabo Verde. Põe no Facebook. Primeira coisa, curte aquela página lá, sempre não está fazendo live, tem materiais que não está por lá, tem eventos, às vezes que acontecem no Brasil, que não está anuncia lá, curte lá, compartilha com pessoas, e se você tem interesse, de fato, começa a ser um cientista, né? Não gosta de falar de compromisso apenas de cientista, né? Uma hora que já fala, criacionismo é nos mensagem. Então, nós tudo tem que interessar para ele. Clica lá, manda uma mensagem. Nosso objetivo é o quê? A primeira coisa começa com o GEC. GEC-CV, que é um grupo de estudos criacionistas em Cabo Verde. Em 2016, Sociedade Criacionista esteve na Cabo Verde, ele deixa materiais lá, então, se você na praia, tem livros que o por estuda, que foi deixado para a Sociedade Criacionista. Se você tem interesse de montar um grupo criacionista, manda uma mensagem lá, nossa ideia é que em cada ilha haja um GEC, e que na cada igreja, jovem reúne em grupos para estudar especificamente questões que têm a ver com criacionismo. Por que isso é importante? Porque o que chega na escola, na universidade, principalmente, está metendo tio coisa na cabeça. No país como América, Brasil, mais do que metade de cristãos que vai para a universidade está saindo da igreja. Por causa de quê? O que ele vai lá está estudando evolucionismo. O professor está enganado, mas a ciência está mostra, mas nós é fruto de evolução de vida mais simples, que vai evoluir para peixe, depois bem réptil, bem mamífero, até chegar homem, moda nós. Tudo besteira, tudo mentira. Pelo contrário, o que a ciência está mostra é que há evidências mais fortes para não acreditar num Criador. Então, que ali é um compromisso que não tem com a primeira mensagem angélica, é um compromisso que não tem com nós jovens, é um compromisso que não tem com a sociedade cada vez mais tateia, desligado, que não tem que mostrar as verdades de primeiro anjo, que Deus que é Criador, porque se Deus que cria, vida que tem nenhum valor, por isso que as pessoas se suicidam, por isso que pessoas que acreditam mais no ser homem, né? Não tem estado hoje uma inversão de valores, tudo que ali é consequência de um ateísmo. Lenoite fala, quando o bem dilúvio, praticamente o mundo todo daquela época era ateu, que acreditava mais em Deus. Então, nós temos que resgatar as mensagens de criacionismo. E para terminar a participação, não tem um grupo também no WhatsApp, que sempre nos posta algumas coisas lá, provoca debates, para fazer alguma pergunta, não está disponível também para nos fortalecer as mensagens no meio de, principalmente na juventude. Muito obrigado, irmão Milton. Irmão Luís pede a palavra. Ainda, só para complementar essa intervenção do irmão Milton, que é uma bela intervenção realmente sobre o que está na lição de domingo, é importante para qualquer cristão, independentemente de ser denominação religiosa, entende essa questão de nossa origem, de onde que nos vem, e também para refletir na lógica das coisas. Para modo que é necessário mais fé para acreditar na evolucionismo do que na criacionismo. Por quê? Lição própria começa a mostrar no que acontecido, né, naquela palestra, tartarugas, baixo de tartaruga. Você que apoia no tartaruga, aquele tartaruga, mais tartaruga. No Tabaí, está falando tartaruga, tem que não morre, tem que não perde fogo, tem que pulmão explode, só está falando tartaruga. Então, é aquele conceito causa da causa. Não é? A teoria de evolucionismo é que você evolui de alguma coisa. E você que faz que alguma coisa surge. Alguma outra coisa. Você que faz alguma outra coisa surge. Alguma outra coisa. Então, é necessário fé inexplicável para você acreditar numa coisa que se causa é sempre uma outra coisa. Que você vai a fundo, porque está para de falar uma outra coisa. E no cristianismo, no criacionismo, a explicação é infinita. Ponto final. Que existe muito. A hora que não foi Deus, não sei poder, cria tudo. Para onde que cria? Com seu poder.
Cos'è che você me pergunta? De onde que você poderia bem? De ele mesmo. De onde que ele surge? Ele é autoexistente. E a hora que ele falou que ele, cos'è mais que está perguntando? Mais nada. Então, é necessário realmente mais fé. E é interessante a lição da Flama, próprio na Bíblia, essa questão ele é tão mínimo, é tão insignificante para Deus, que Deus nem que teve preocupação com a escrita da história, da existência, é que teve aquela preocupação de explicação, né? De explica. Deus que, lição da Flama, o Senhor não tenta provar que Ele é o Criador. Simplesmente está escrito, dito, que tudo bem dele. Muito obrigado, irmão Luiz, por esta intervenção. Então, isso fica aqui agradecendo. Então, avanço um pouco sobre agora, sempre na segunda-feira, mas sempre falando da criação, o que torna o ser humano único na criação em relação ao resto da criação, em relação aos outros animais, entre o homem e os outros animais, ou entre o homem e o resto da criação, o que te diferencias? Ou mais simples, por que o homem tem um estatuto único na criação? Você quer perguntar? Nesta parte de segunda-feira, como é que o homem foi criado? Diz que vamos fazer os homens a nossa imagem. Agora, me pergunta, macaco também foi criado à imagem de Deus, vaca foi criado à sua imagem, e o resto da criação também foi criado à sua imagem. Neste aspecto, o homem e o resto da criação estão em plano de igualdade? Ele é uma pergunta teológica direcionada para o pastor Ivanildo. Na verdade, esse é um ponto-chave, um ponto interessante, a hora que nos estuda sobre esse assunto. Esse é o que está fazendo diferença entre Deus e outras coisas criadas, não? É porque alguém fala, nós não temos marcas digitais de Deus. Nós não foi criado a imagem de Deus. Amém. Enquanto isso, o que acontece com outras criaturas? Nós é o único que foi criado a imagem de Deus. Ele está mostrando, claro, essa imagem de Deus é que é somente no sentido físico, mas é no sentido espiritual, é praticamente no sentido racional que Deus criando a sua própria imagem. E hoje, como a Knuta falou, hoje, com a entrada do pecado, a humanidade tem perdido a imagem de Deus. E hoje, cada um de nós que está ali, nos é chamado a mostrar a imagem de Deus ao mundo. Homem crepou no pano pensa, mas nós, a imagem de macaco ou coisas inanimadas, não. A nós é a imagem de um Deus criador. Nós, se não é para o mundo, nada que acontece, coisa que acontece por acaso. Se não pega um relógio ou um telemóvel, não estou já é um bocadinho complexo para não falar, não, a elite surge por acaso. Muito menos a vida humana, que é tão complexa que demais homens estudam, que você consiga entender tudo sobre a vida humana, para não falar, mas livem por acaso. Nós não foi criado a imagem de um Deus criador, especialmente agora, para nós nos refletir a imagem de nós Deus. Muito obrigado por esta intervenção, que mostra realmente como o homem é o único que foi criado em imagem de Deus. Irmão, Valdir Miranda também pediu palavra. Tem a palavra? Sim. Obrigado. Não queria só, assim como o pastor já falou, tem essa pergunta, além de lembrar uma pergunta que te saiba na teste sempre. E um curso que me fazia, que era Music Appreciation, que o professor te perguntava a nós essa pergunta ali sempre. Qual que é a diferença que tem entre homem e animais? Mediante nível sempre decorado, que a resposta era tão simples que é aquela capacidade racional que nós temos, que animais que têm. Razão, e até a lição também menciona isso, que é o intelecto. Que é o intelecto que o ser humano tem, que está diferenciado de que as outras criaturas. Só que esse assunto lhe tem trazido alguma discussão ultimamente, que algumas pessoas até falam que compara um cachorro, de jeito que cachorro se comporta, que esse cachorro de polícia e tal,
que esse cachorro está parecer, mas também mas está compreender tudo que usa, mas tem também alguma razão nessa forma de atuar. Mas, de qualquer forma, é que não fazer sentido nenhum. Seres humanos foi criado, assim como o pastor falou, a imagem de Deus. E outra coisa importantíssima que eu tenho que notar é aquela questão, aquela capacidade de raciocínio, capacidade lógica que não está de para animais e que as outras criaturas e aves e plantas que as têm e que ela que é uma das coisas que realmente está diferenciando entre as outras criaturas. Muito obrigado, irmão Valdir, por esta intervenção. É certo, então, que o homem é o único que foi criado à imagem de Deus, então, na nossa natureza física, mental e espiritual, não te refletir os atributos de Deus. Lembra quando Jesus esteve na Terra, dizer, eu sou a luz do mundo. Mas também dizer, vós sois a luz do mundo. Então, Deus é criador. Também ele coloca no homem um espírito criativo. E hoje, no teu Zoom e todas as novas tecnologias, realmente o homem desenvolve esse espírito criativo de uma forma especial, até que o homem hoje tem de fazer clonagem, que hoje não poder, a partir de um certo Valdir, não pode fazer 400 Valdir pequenininho, tudo igualzinho, né? Agora, só que irmão White falou, quando o homem estiver quase a descobrir o segredo da vida, então será o fim do mundo. Né? E hoje, com uma situação vitoriana, não pode imaginar que realmente está quase no fim. E então, Deus é um Deus da liberdade e acredita também no ser humano o anseio pela liberdade. Isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todos nós temos este propósito especial de não poder refletir sobretudo o caráter de Deus em cada um de nós. Isso que nos devemos fazer e trabalhar neste sentido, na verdade, criado. Como Deus tem um espírito, Deus é espírito, pode o adoremos em espírito e em verdade, o homem também tem as características. Certo, não estou a dizer que animais podem adorar, às vezes não está de cantar, que as pessoas estão cantando, mas o ser que realmente tem a capacidade de poder estar em adoração, em relação com Deus, é o próprio homem. Então, é importante não poder refletir cada um de nós o caráter da divindade em nós, porque nós filhos estão a Deus através de nós, verdade? Nós companheiros de trabalho estão a Deus através de nós. Porque as pessoas que estão desanimadas, cometer suicídio, outros, através de nós, pode ter um luz de Deus para vocês vidas. Então, cada um de nós deve refletir essa imagem de Deus que está em nós. Deus e a humanidade. Ao criar o homem, que relação é que Deus desejava instituir entre ele, o Todo-Poderoso, e o ser criado? Deus e a humanidade juntos. Este irmão Ivanildo pode dar algum retoque nesta parte de terça-feira? Exatamente. Não queria aproveitar mais uma vez para não agradecer para o convite, para o irmão Guilherme Lima, e saúde tudo nós já vamos no labuta um bocado na Valley University, na Ghana, e não saúde tudo nós que está ali também, claro, nós que está acompanha conosco direto no Facebook, já um feliz sábado para nós tudo, a nos linda, está faltando praticamente 1 hora, quase 2 horas, para não chegar sábado ainda, mas nós estamos já no espírito sabático, especialmente no estudo da lição. Essa é uma lição importante, né, especialmente para o tempo que a não se vive. E semana no cabo de hoje, a moda que o irmão Guilherme Lima começa com essa expressão, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, Deus é aquele que cria do nada, Deus que usa nada, Deus é que usa matéria-prima para criar, mas toda essa teoria sempre tem alguma matéria, sempre tem algo, sempre tem explosão, alguma coisa já estava lá. Mas Deus é Deus que sabe tudo, Ele é Deus todo-poderoso, Ele é Deus que cria do nada. E olha que bem na imagem, me criou a lição como trabalho como uma cadeia, né? Deus como imagem, e Deus cria nessa imagem. Por que Deus cria nessa imagem? Certamente a lição de terça, de quarta e quinta também dá mais detalhes sobre isso. Essa particularidade que não tem Deus e a humanidade juntos. Nunca estou já Deus e homens juntos, aliás, Deus com animais e outras coisas juntos, nesse sentido de relacionamento. Não é especial porque não pode desfrutar dessa comunicação com Deus, não pode desfrutar de essa estar junto com Deus
mesmo para não falar com Deus, para não partilha, para não comunica com Deus. É interessante que, a hora que nos estuda, não tem algo especial na nós, porque não tem um Deus que está cuidando de nós, um Deus que está amando, um Deus que está prevê todas as nossas necessidades, enquanto nós está nessa jornada, nessa caminhada espiritual que nós está a cada dia. Está contando de uma pequena experiência durante a Segunda Guerra Mundial, um professor cristão, né, que teve de fugir de ser pequenos alunos, mais ou menos de 200 de caminho de japonês. Então, eles fazem uma pequena viagem a pé e muitos vezes inimigos chegam bem perto deles. Então, rouba, suas comidas, dificuldade. É claro, como cada um de nós, esse professor teve falta de fé, começa a chorar diante de crianças, né? Então, percebe-se dificuldade, mas crianças começam a cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No momentos de turbulência, especialmente momento que não se vive, momento como agora, da pandemia, de dificuldade, não tem entendido que a humanidade que foi deixada só. Tem uma teoria de deístas, esta acredita, mas a nós, Deus criando como se fosse um folha de papel, rasgando folha cada um para um lado. Então, Deus que até existe. Então, cada um de nós, aquele pedaço de papel que te junta para formar um Deus. Ou seja, se Milton falou um bocado, é uma teoria que acredita, mas Deus criando e depois, mas Deus abandonando a mercê do mundo, a mercê de qualquer coisa que vem. Mas a lição está mostrando, mas no início, Deus que foi assim. Deus cria e Deus também com a humanidade estava junto. É interessante porque, a hora que não lê Bíblia, não está as primeiras palavras que Deus dirige ao homem. Ser humano tem uma coisa que não está nota sempre. Primeiras palavras e últimas palavras é sempre importante. Sempre se alguém está morando, alguém está sempre atento, qual que é a última palavra que você está falando. E muitas vezes, especialmente no tempo que não se vive, a pessoa está se atento, uma na semana, que muitos celebram a Semana Santa, ou a Páscoa, a Semana do Calvário, a pessoa está refletindo naquelas sétimas, últimas palavras de Cristo. Também é importante que não reflete nas primeiras palavras que Deus pronuncia ao homem. Gênesis 1, 28, 29, fala o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que se dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, serve-vos-ão para mantimento. Note atentamente as primeiras palavras. Deus fala, primeira palavra, Deus fala, Baruch, ou seja, a mídia abençoa nós. Nós temos a avala, nós podemos avançar, porque a mim está com nós, todo dia, toda hora e todo momento. E para além disso, para além da bênção que eles recebem, isso não é de animais, Deus que aproxima, nem para falar, Deus abençoa. Não. Esse é o diálogo que Deus tira para a humanidade. E outras coisas que não é, Deus só nos frutifica. Ou seja, Deus creva que é reproduzível outras espécies como essa. E Deus ainda fala, nos multiplica, nos enche terra. E outra coisa importante também que está fazendo diferente, porque ali Deus está falando assim, a nós é minha representante, a nós é minha mordomo. Tudo aquilo que eu faz, tudo aquilo que de meu, agora você tem entrega na minhas mãos. Deus cada animal. Deus dá ao homem, porque não foi criado a imagem de Deus. E Deus dá capacidade, né, para o governo, coisa que o próprio Deus ele cria. Isso é interessante para não notar. Outra coisa importante é que Deus não somente fazendo e colocando no mundo para não bem, não. Deus sempre está junto com a humanidade. E Deus providencia. Deus faz tudo que nós não precisava. Deus não somente cria o homem, Deus cria tudo ambiente, Deus providencia tudo o que o homem precisava. Isso que tinha falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles podiam falar sem nenhum problema. Isso é algo, né, interessante. E agora eles estão perguntando, nesse mundo, claro, tem esse juriba aqui, na verdade, tudo era perfeito. Eles tinham tudo coisa e era perfeito. Interessante, noja, Deus fala com eles. Deus dá ordem, o que eles deviam fazer. Assim, um pai está saindo de casa, fala assim, olha, meus filhos, comida está na geladeira, tem
coisa lá, aquilo que nós está fazendo, tudo coisa está pronta. Nós só para seguir direções. E a nós também, esse que estava lá. Deus, outra coisa também importante que está dando a entender aqui para mim, Deus nos seja abençoado, ou Deus os abençoou. Na mim também, na mente, Deus unis em laço matrimonial. Então, nós está abençoado. Então, essa união de nós dois tem a minha bênção. Nós temos a bênção de Deus. Nós temos a proteção de Deus. É claro que eles também estão mostrando que Adão e Eva, né, dependeram de bênção de Deus e de cuidado de seus pais, cuidado de Deus, o Criador. Agora, algo interessante que me nota ali na lição, é importante também que no pôr de hoje, Deus provia tudo que eles necessitavam. Eles que devia fazer nada para merecer coisa que Deus estava. Ou seja, chega num lugar, já tinha tudo. Tinha tudo. Eles que tinha aqui, para beber lugar de estar, tinha praticamente tudo. Nós, Deus, a hora que nós, a história da criação, não fica empolgado, porque nós, Deus, é extraordinário. Deus providenciou tudo. Eles que tinha falta de nada. Tudo era à vontade, porque nós, Deus, é um Deus maravilhoso. Deus provê tudo para suas necessidades. E eles que podiam fazer nada para eles merecer. Ou seja, era graça em abundância. Eles eram receptores de que coisas que eles que mereciam. Eles eram apenas receptores. Deus dá tudo, eles tinham apenas que desfrutava. Mas não concha a história. De modo que eles são bem de core e coisa que bem acontece pela frente. Mas até aqui, tudo era perfeito. E nós hoje também. Qual que é o nosso relacionamento entre nós e Deus? Será que nos está junto de nós, Deus? Ou será que nos está fácil de Deus? Não quero mais adiante para que toque na lição, mas é bom que nos reflete que Deus quer dar tudo, não tem tudo para nos desfrutar de um relacionamento de perto, de um relacionamento direto, de um relacionamento constante com o nosso Pai Criador. Deus e a humanidade juntos. Eu queria terminar aqui falando que pecado veio fazer a separação, mas a minha fé e a esperança de cada um de nós é que mais um vez, e muito em breve, nos está junto com o nosso Criador. Deus e a humanidade juntos e nada que está separando. Então só com nós Deus para toda a eternidade. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. A irmã Valdir também pediu palavra. Sim, é nesse mesmo sentido, lição falando que Deus faz seres humanos como seres livres e morais. É importante isso. Mais uma diferença que notou é que animais também reprocriam, esta multiplica também esta em terra, mas a diferença é que o homem dá um outro ingrediente que é domínio sobre esse. Dominai, que lá animais que têm. Só que a lição de esse relacionamento entre Deus e os seres humanos, ele determina importante, está falando, de deve comparar aquele relacionamento que Deus tinha com os seres humanos antes do pecado e analisar como é que é o relacionamento depois do pecado, para que nós hoje, mesmo na condição de uma raça decaída, não pode também ter o mesmo relacionamento que Deus teve. Agora, numa situação diferente. Mas mesmo assim, que cima que o pastor Ivanildo falou, criando já todas as condições, já está criado para ter um bom relacionamento com Deus. As condições já estão tudo. Necessidade que não tem simplesmente de relacionar com Deus. Mesmo nas nossas condições cristãs, não tens oportunidade de relacionar com Deus, que está levando a lição seguinte, que mesmo com o pecado, mesmo com situação complexa, mas ainda não tens a oportunidade, que é uma oportunidade grande, de relacionar com Deus. Importantíssimo isso. Obrigado, irmão Valdir. Importante, esse relacionamento com Deus é muito importante que ele mantém. E não tem, a partir do Ghana, nosso irmão Júnior, que vai fazer uma intervenção. Ok, boa noite. Boa noite. Senhores que estão ali na Zoom e eu que está também na Facebook. Feliz sábado. Meu comentário que eu queria deixar ali também, eu fui praticamente referido para nós ilustres irmãos aqui, meus irmãos pastor Ivanildo e irmão Valir Miranda. Eu queria complementar ali, falava um bocadinho sobre
a alimentação que Deus escolhe para que o homem também pode desenvolver de uma forma saudável e para que a comunicação, ou seja, o bem-estar físico, mental e espiritual também do homem se mantenha no mesmo nível. E Deus deseja também para que nós hoje também nos seguimos o mesmo. Outro assunto é a questão do domínio. Aqui no lê Salmos capítulo 8. Salmos descreve, mas Deus cria tudo coisa lindo, bonito, mas depois tudo cria homem um pouco menor do que anjo e me coroa. Deus também dá à humanidade, ou dá a Adão e Eva, domínio sobre a terra, ok? E capacidade de reproduzir. Ele é assunto também que é importante e que hoje não pode também usufruir, que é a questão da alimentação, que ele tem que tomar cuidado com, a questão também de reproduzir, que Deus deixando para não reproduzir. Como estão os guintes que se falar em outras coisas que Deus quer deixar para fazer. Então é necessário que não tome essa atenção. Agora, quanto à questão de relacionamento, foi deixado claro, licença, ainda continua a reafirmar que nada que está impedindo hoje de ter mesmo relacionamento com Deus. Jesus bem redime, Jesus bem tapa aquele buraco que existe, ou que existiu entre nós e Deus, aquele que foi partido na Éden. Então, hoje que tem desculpa para não falar, não, é que é igual. Não, Jesus é bem redimindo, é bem religando, é bem reconectando com Deus. Então, basta não crer, basta não aceitar, nossa vontade, não pedir, o fé e que não te recebe. Mesmo relacionamento que Adão e Eva tinham, no pode também hoje tem, sim senhor, basta acreditando e pedir com fé e Deus está concedendo. Júnior, vou terminar ou foi a interrupção na internet ou já vou terminar o pensamento, Júnior? Júnior não consegue a imagem desaparecer, interpretação de carta. Muito bem, senão depois Júnior pode voltar à intervenção depois. Então, eu vou dizer, Júnior, irmão Júnior e irmão Badir e pastor Ivanildo por esta intervenção muito profunda. Como posso dizer, Deus está conosco. No princípio estava com Adão e Eva, durante todo o percurso da história militar, no sentido de Deus ao lado. E Jesus Cristo também quer dizer, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, isso é muito importante para nós poder sentir isso na nossa vida. Então, nesta parte de quarta-feira, eu tenho que entender que realmente Adão e Eva teve uma bênção especial e nós, por exemplo, lembrar que quando era criança, sempre a minha mãe dava minha bênção, minha tio, algumas pessoas importantes, e às vezes quando tiver alguma coisa, dizer, não, minha uma pessoa com muita sorte, que me abençoar. Mas o mais importante é ter a bênção de Deus. E a bênção de Deus para Adão e Eva foi que eles foram capazes de reproduzir como espécie. Hoje, quando a gente fala de evolução, pode admitir algum certo tipo de evolução, mas só dentro da mesma espécie, não de uma espécie para outra. Por exemplo, nós temos tios que claro, nós preto, nós mistura mesmo assim de várias raças, né? E então, sobretudo com a mestiçagem, então houve alguma alteração dentro às vezes de um tipo de raça, dentro de um tipo de seres humanos, dentro de própria espécie, mas nunca foi aprovado uma evolução de uma espécie para outra. Aliás, de uma espécie para outra até faltar alguns links, mas isso nunca pode falar hoje, que o tempo é pouco. Então, foi uma bênção que Deus dá a gente poder reproduzir como espécie, e se que Deus deseja, crescer, multiplicar e fugir, encher a terra. Foi uma bênção para eles. Ao mesmo tempo, isso foi designado para um trabalho especial, cuidar da criação. O ser humano foi criado lá para cuidar, plantar o jardim, e então não tem uma responsabilidade em relação à criação. Como o irmão Júnior também tem questão de alimentos. Deus dá-nos alimentos especiais, que é para nós. Ao menos depois procura outros tipos de alimentos, a partir do momento que vai procurar outros alimentos, sobretudo da carne, é a idade que não podia viver. Então, como dizer,
o tempo de vida bate de ser reduzido. E então os seres humanos dependiam então da bênção e do cuidado do Criador. E é importante saber que quando o homem foi criado, eles tinham tudo o que estava precisando. Não precisavam fazer nada para merecer. Isso é importante de não compreender que Deus pôs tudo à sua disposição. E agora, então, Deus, no primeiro espaço da relação com a comunidade, para que estivessem todos juntos. Deus se caminhava no jardim com eles. Deus se caminha com cada um de nós, nossos amigos que acompanham no Facebook e eu estou no Zoom, sentir como cada dia não pode andar com Deus, dar a Deus a mão e sentir Jesus bastante acompanhando. Nos momentos difíceis, em vez de nós quatro pegarmos, então só dois pegados, porque Jesus está levando na mão e só pegado Jesus que está andando na areia. Aquela história que alguns de vocês conhecem na areia, que Jesus está andando conosco. Cada dia estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E fazendo uma pequena transição para quarta-feira, então, Deus diz, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Meus amigos, hoje eu te pode ouvir dizer que não é para comer tal carne, por exemplo, tem que uma pessoa tem um problema de estômago, vai no doutor está dizendo, nem é para ele tocar na carne do porco. Ou outros produtos, que é para comer tal tipo de carne, para comer tal produto. Mas eu ouvi que algum fruto que é nem para comer tal tipo de fruta. Porque aqui Deus não está nessa situação, bem dizer homem para comer uma fruta. Não é um blasfêmio, mas talvez... por quê? Porque proíbe o homem de comer uma fruta. Se fruta é tanto bom para a saúde. Se o homem foi feito para comer sementes, legumes e frutas. Luís. Então, Luís pode levantar e dizer, então, por que não pode comer tal fruta? E depois não vai vir. É interessante pensar nisso como em si. Quanto que Deus faz, eles são de sábado, começa a comer tudo, Deus viu que tudo era bom. E depois Deus termina se obra, quanto que cria homem, que era muito bom. Então, se tudo era bom, que existia nada de mal lá. Até aquele serpente que surge para tentar homem, há algumas linhas de pensamento que falam, há contradição. Se tudo era bom na criação, como é que serpente tinha aquela sagacidade, aquela macaquice, né? Só que serpente tinha na base uma entidade que fazia parte da criação recém-feita. E tinha algo que está fora da criação. Então, tudo era bom. Coisa que Deus utiliza para dar ao homem oportunidade de exercer seu livre-arbítrio. Que existia nada mal. Então, fruta é uma das coisas boas. Né? É uma das coisas que tudo coisa bom. Então, só que Deus tinha que ter uma forma de dar ao homem livre-arbítrio. Deus que criado para não ser um robô. Por isso que Deus, a fruta em si, a árvore em si, não tinha nada que te dá diarreia, que tinha nada que te dá câncer, que tinha nenhum problema. Mas era um teste de fidelidade, era uma oportunidade para que o homem tome decisões para sua própria iniciativa. Então, ela tinha um teste de fidelidade. Pastor Ivanildo, por favor. Acho que Valdir estava primeiro. Estava Valir Júnior, depois Pastor Ivanildo. Assim, pode, desculpa. Acho que essa questão é uma questão que sempre está volta. Problema mesmo que está na fruta e nunca que está bem está de poder aproveitar a nossa fruta à vontade e dentro desse tempo, claro. E lição vou trazer um aspecto importante que ainda gostava de ler, que falando o futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. E um outro aspecto que não gostava de partilhar é lição falando, esse único mandamento não era penoso. O Senhor o colocou no contexto de uma ampla permissão. Ou seja, havia um montão de aves lá e um montão de frutas que seres humanos podiam aproveitar. Mas por que o ser humano queria exatamente naquele um? Aí é o problema do ser humano até o dia de hoje. É que ele usa realmente, que cada vez toca na ela, é que ele... Eu vejo um menino lá na casa, que ele usa para falar para capomão na ela, está um monte de outro brinquedo, mas aquele um que fala para capomão, ele é que ele quer experimentar. Não tem, é um hábito que tu carrega desde o passado, não tem que experimentar exatamente naquela coisa que do cada dia.
Não, o problema é que está em Deus, e a Bíblia está chamando que é o teste de fidelidade, um teste de obediência, pois é o quão bom ele, acima que o irmão Luís falou, ele é que tem que mostrar se o ser humano realmente pode aplicar bem sua liberdade de escolha. Ele tinha toda a liberdade de comer toda a árvore, até porque foi aquela que a Bíblia falou, toda a árvore do jardim, comer tudo, mas que ele não lê um teste que está ali, e que toca na ele, e as listas. Só que a lição para uma coisa importante, que Adão fica com mais culpa, esse link já é linda, que esses irmãos dão conta dele, é que Adão bem fica com mais culpa que Eva. Está na lição a seguir, ele fala, não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão, na plena compreensão de uma ordem expressa de Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão. E a hora que não lê, acho que é Patriarcas e Profetas, ou Profetas, nunca se lembra qual de que livro ali, que ele te contava a história ali de queda, e o que é que leva também Adão a decidir a comer junto com sua mulher, te levava a entender que esse homem realmente amava essa mulher e decidir a junto com ele. Então é uma história interessante, só para mostrar que o problema que está na fruta, não é na árvore em si, mas o teste da fidelidade, e o ser humano devia, e de que maneira comeva de tudo. E acabar naquele que Deus tinha aquela proibição lá, e Deus acabou aquela proibição para poder botar o homem caçá-lo. Algumas pessoas estão falando, Deus foi muito mau, ele botou o homem as coisas para poder pegar o homem tinha toda a liberdade de que comeva, e foi um teste apenas, um teste de obediência que os seres humanos caíram. Obrigado, irmão Valdir. Então, pastor Ivanildo agora tem a palavra. Ok. Acho que era Júnior, mano. Então, Júnior. Júnior, desculpa, nunca te pode hoje. Júnior, desculpa, mas nunca te estou tu das mãos que te levanta. Ok, Júnior. Pastor, pode bem. Pastor, pode falar. Não, só querer repisar aqui, porque algumas pessoas têm ideia um bocadinho diferente na questão de esse conhecimento do bem e do mal. Steve falava com um jovem e falou assim, hoje Deus cria mal. Para nós diz, árvores estava lá que ele era mal, que a Bíblia fala mal. Não, que você está ali direito. Ele falava do conhecimento do bem e do mal. Árvore é cara mal, fruta é cara mal, nem fruta também é cara venenosa. Então, coisa que, pegando no ponto de Valdir, a fruta é cara, o problema é cara com fruta, ok? Podia ser qualquer um outro, mas só que lá Deus especificamente. Outra coisa também importante que não nota ali, Deus quer bem trazer um monte de coisa para esse canal. Deus não falou um monte de coisa que sabe a cara, não esquece. Não, era um só, apenas uma coisa. Isso mesmo eu falei bem, era teste de fidelidade. Infelizmente, reprova na teste, assim como nós também não temos nos testes, muitas vezes também não temos reprovado na teste, coisa que tem ali fala é somente a graça de Deus. E outra aquela questão de Adão e Eva, Adão bem fica talvez mais mal na foto, porque Eva foi enganada. Se não ler aquele Parágrafo do Profeta, acho que está na lição de sexta-feira, que é no estudo adicional, e está mostrando aqui Adão, canto que Eva bem com peito, ele comeu mas ele não é canto que também ele bem com peito fruta. Já muito mais atrativo. Ele torna missionária de Satanás, um agente de Satanás, e hoje a Eva dentro da mente é assim. Você está usando a mente de talvez de pregador assim. Eva, bom, nós ganhamos mata. Nós ganhamos matar. Porque devia fazer aquela. Adão estava consciente, hoje é tudo que ela. Mas talvez o Whitefield raciocina e falou assim, será que... Eva relata todo o diálogo e falou, será que talvez Satanás está certo? E olhando conscientemente o que está trazendo e decidi, ou seja, tá bom, tem modo que minha mulher de bem, então se demora, não está morando no tudo nosso. Então ele decide namorar conscientemente. Então, é pecado, então se não ela para, tudo... mudança que vem tendo na natureza, Eva bem tranquilo. Ele tinha, não podia falar, tinha essa glória de Deus, ele tinha tudo coisa, que tinha num traço, metamoreba. Deus só metamora, mas não comer em camora, está ali, comer também. Nos olhos tabre, não fica igual a Deus. E aquela que foi ponto-chave dentro. Se Adão não comeva, coisa que Deus está fazendo, eu não sei, mas alguma coisa Deus está fazendo. Mas Adão, ele que dá
ele que mata, ele que dá aquele ponto final, ele remata. Muito bem, doutor, culpa a mulher, mas que remata é homem. Homem que dá aquele remate final e que hoje não está na situação onde que não está. Obrigado, pastor Ivanildo. Júnior, você quer falar mais alguma coisa? Sim, Eva chuta a bola, Adão põe na baliza. E golo foi dado, ok, que brincadeira, mas coisa que eu queria falar, lembrando um tempo que eu estava na internet, eu estava discutindo, se trocava ideia de Bíblia, né? Um colega tem que história antiga de falar de sexo, que foi pecado entre o mundo, tudo que é história show. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também, de afirmar, e tudo que eu tinha ouvido sobre as velhas histórias, que não tem nada a ver. Deus que cria homem, cria Deus conste nudez de todo homem. Eu tenho que ter um conhecimento pleno de Deus. Deus que tem medo de nudez de homem. Deus que cria homem. Então, não tem nada a ver entre as histórias, assim, que foi o sexo, que foi outras histórias nessa história. O que foi referido assim, e foi muito bem claro. Fruta também que tinha nada de mano. Deus que dá fruta para quem desculpa, para não comer no jardim. A fidelidade, Deus sempre tem forma de testar. E foi uma das formas que Deus testa nos primeiros pais na Éden. Mas que não esqueça, mas no princípio, quando Deus cria homem, a imagem e semelhança, me dá homem uma coisa que é muito importante. É dar homem direito de escute. É dar homem liberdade de pensar e de tomar sua própria decisão. Mas o que não está hoje também, o que não estuda livro Patriarcas e Profetas, primeiro capítulo, está hoje é Satanás, é de facto astuto, é mentiroso. Mesmo estratégia que utiliza para enganar anjos, é bem utiliza. Mesma estratégia para enganar nos primeiros pais. E de facto, escapa para cair na selada de inimigo. Então, é muito interessante que nos prende, mas Deus sempre está testando. Deus testa sempre seus filhos. E nós não temos que estar cientes de Deus discernimento, para que não pode sempre observar testes e, acima de tudo, passa na testes. O amor de testes é importante, né? É importante também, nós como cristãos, nós caminhar. Identifica teste, acima de tudo, passa na teste. É que para a própria força, mas para a força de Deus, não consegue passa na teste. E Deus está ajudando, passa na teste. Para si graça, para si amor, para si misericórdia. Então, é importante que não tire aquele velho ideia de cabeça, que é questão de sexo, que é questão de fruto. Não, não tem nada a ver errado. Porque a questão central é a questão da fidelidade. Muito obrigado. Obrigado, irmão Júnior. E hoje nunca tem aquela árvore entre nós, mas também não tem outro que sirva de teste. O que pode servir de teste? Por exemplo, os 10 mandamentos. Servindo de teste de fidelidade para cada um de nós. O Evangelho. Aliás, a Escritura diz na Eclesiastes 12:3, de tudo que vocês têm ouvido, o fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o fim de todo homem. Então, hoje também, cada um de nós não tem para perguntar de fidelidade, ou na mordomia, porque cada um de nós é um mordomo aqui na terra. De alguma maneira ou outra, Deus testa cada um de nós. Agora, nunca fazer mal a Adão e Eva, que não há falha, que não há reprova na testa, mas que não pode ser aprovado. E então, agora, tinha uma relação que homem estava, ela tinha tudo que um pastor falou como no Jardim do Éden, eles tinham tudo que eles tinham, tudo que eles precisavam, eles precisavam daquela árvore lá. Mas agora eles saltam do quintal de bênção e vai para o quintal de maldição. O pastor Rafael pode mostrar realmente como que homem realmente chega a quebrar as felicidades que tinha no Jardim do Éden, quebrar esse relacionamento com Deus. Estamos já na reta final. Exatamente. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Foi um momento assim de tristeza, realmente, né? Como já foi comentado, né? Adão, ele realmente foi consciente daquilo que ele estava fazendo. Eva foi enganada, como diz a lição, mas Adão foi conscientemente, comeu do fruto e ali, né? Deu o que deu. Mas, diante de todos esses acontecimentos em si,
né, Deus, ele não abandona o ser humano, né, não deixa o ser humano ao léu. A gente encontra realmente que Deus, ele busca, né, o ser humano ainda assim. A intenção de Adão e Eva era realmente se esconder, tinham vergonha, né? Porque era um teste de fidelidade, né? Mas tinha muitos outros frutos ali que eles poderiam desfrutar, mas infelizmente aquele teste eles não passaram, né? E diante desse acontecimento em si, em Gênesis capítulo 3, verso 9, a gente percebe que Deus ele busca o ser humano, ele toma a iniciativa, né? E ele toma a iniciativa até hoje. Agora, o que chama mais atenção é Gênesis capítulo 3, verso 15. Né? Eu queria ler aqui com vocês, para a gente não perder muito tempo, né? E diz assim, ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabe que, sabemos, né, que a gente chama mais no meio teológico, né, o proto-evangelho. Né? O que seria isso, né? O proto-evangelho é justamente um evangelho antecipado, né? É o início, né, da iniciativa de Deus em busca do ser humano. Aí você percebe que essa referência, né, da serpente, né, da semente da mulher, ela faz menção justamente a Jesus Cristo. Então, o termo profético aqui, né, essa pequena passagem, né, ela nos mostra justamente que mesmo Deus, ele procurando o ser humano, tomando iniciativa, ele ainda brada, né? Ainda brada ainda, né? A sua voz nos nossos corações ainda hoje, né? Adão, onde estás, né? Mas esse brado, né? Percorre toda a história, assim, ele vem até nós hoje, né? Rafael, onde estás, né? Luiz, onde estás? Então, nós percebemos que, por mais que houve a queda, por mais que tivesse ali o teste de fidelidade tivesse sido quebrado, né? A relação entre Deus e o ser humano tivesse sido quebrada naquele momento, Deus, ele não desistiu de nós. Né? E aqui está uma lição prática, né? Para nós, né? Uma lição aplicada para nós. Por mais que estejamos longe de Deus, Deus ainda assim, ele toma a iniciativa de buscarmos. Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, o que é o Evangelho, né? Então, para nós hoje que estamos aqui, tanto no Zoom quanto na live aí, que você está acompanhando a gente, tenha em mente uma coisa, por mais que você esteja longe de Deus, Deus ele te procura todos os dias. O que agora nos compete fazer é nós o buscarmos, é aceitarmos essa graça maravilhosa que Deus tem a nos oferecer. Né? Então, que Deus ele possa nos abençoar a cada dia, né? Que nós possamos a cada momento buscá-lo, né? Amém. Amém. Eu acho que com essas palavras do pastor Rafael, este apelo e conclusão final, podemos concluir, então, o nosso encontro, a menos que, irmão Luiz, haja alguma pergunta ou algum comentário no Facebook. Eu não vi a resposta à minha pergunta. Se alguma coisa, algum comentário, alguma intervenção no Facebook? Não, por acaso não. Mano, tem alguém que manda, irmão Valdir, uma pergunta que daria 3 horas de debate ali. Se calhar nem que eu te aconselho para não entrar nele, oportunamente não podia vir falar dele. Pergunta é, será que Deus sabia, não podia ter, que aqui uns 20 segundos para responder, né? Será que Deus sabia que Adão e Eva pecaria? Né? Se Deus sabia que esta vinha cometeu o pecado. Uma pergunta um tanto quanto confusa.
Nunca sabe se o moderador quer aqui uns 20 segundos para pronúncia sobre isso. Não necessariamente responder, mas pronunciar. Deus, ele não vai dizer para cá se tem o microfone fechado, ele não vai dizer que estou respondendo, então pode dar uma resposta rápida. Não vai dizer mais assim, ok. Deus é omnisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus é um Deus do livre-arbítrio, quando cria homem com possibilidade, o homem podia também rebelar contra ele. Mas isso agora dependia da própria escolha do homem. Né? Deus que cria o homem perpeca. Né? Deus que cria o homem perpeca. Não é verdade? Só que havia um risco. Quando nós falamos de liberdade, então há um risco. Né? E o risco é que o homem pudesse desviar do caminho de Deus. Né? Mas este é um tema muito importante sobre a predestinação e tudo. E não poderia ter um debate sobre isso, nós vamos sobre isso. Pastor Ivanildo, por favor. Pergunta é uma pergunta induziva, ou seja, a resposta pode levar a outra pergunta. Exato. Tá? Mas o que eu falei está correto, e no Poema de Bruça, Isaías 46, versículo 10, está falando que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus sabe e conhece todas as coisas. Se não falar, resposta pode levar a outra pergunta. Então, acho que talvez não pode ficar aqui, porque senão era mais tempo aqui. Também a segunda, terceira, quarta pergunta, fica só cima de tartarugas e mais tartarugas. Ok. Muito obrigado. Antes de terminar, compartilho só um pensamento da irmã White. Enquanto tu busca, Guilherme, Deus sabe tanto de que plano de salvação foi feito mesmo antes da existência do homem. Ou seja, pecado nunca pega Deus de surpresa, não. Então, muito importante, o pecado que apanha o homem de surpresa, que apanha Deus de surpresa, certo? Ok, assim, então, ok, já não tinha pensamento, ok? E então agora vou compartilhar este último pensamento convosco antes de podermos nos despedir. Está em Patriarcas e Profetas, página 46. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim de primogenitura e a mulher. Os descendentes, portanto, a mulher, portanto, deveria esmagar a cabeça da serpente, mas este, portanto, esmagaria o no calcanhar. Esta sentença preferida aos ouvidos dos nossos primeiros pais foi para eles uma promessa. Ao mesmo tempo em que predizia guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário, finalmente quebrado, posto que devessem sofrer pelo poder do seu forte adversário, olhar no futuro para a vitória final. Então, com esse pensamento que terminar, olhar para o futuro, para a vitória final, cada um de nós não passa por algum tipo de teste, como não falar antes. O importante, estamos com Deus. Jesus diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou não tem que buscar, como Jesus diz, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus pode permitir de nos fazer esta escolha e que no fim pode fazer parte daqueles que serão vitoriosos neste texto e que serão aprovados para Deus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, irmão Guilherme, por essa forma incrível, modo que o irmão organiza essa abertura, né, de temporada, com convidados ilustres, para dar um sal, um tempero adicional nesse estudo. Foi uma ideia fenomenal. Incentiva tudo quem aqui devem ser futuros promotores de estudo, que trazem coisas do tipo, né, que trazem uma vida diferente a estudo. E essa é uma forma incrível de começar essa temporada, né? Fala de criação, fala de modo que caráter de um Deus que está ansioso para ter uma aliança com o seu povo. Ao longo do estudo nesse trimestre também fala sobre a existência de uma ou mais do que uma aliança para com nosso Deus, e não também entende posições, linhas de pensamento sobre a questão da aliança. Claro, eu acredito que não foi abençoado com o estudo de hoje. No próximo sábado, vamos ter um tema que é, portanto, nosso tema número 2,
a cartilha da aliança. A cartilha da aliança. Então, está convidando a estar conosco na próxima sexta-feira, a partir de 8 horas da noite. Não sei que horários já mudam em alguns lugares, quando vem hoje, se não é hora que é demasiado tarde para alguns alianos, se não está a fazer alguns ajustes ou não. Mas, portanto, o convite fica para a próxima sexta-feira, 8 horas, hora de Cabo Verde. Gosta nosso irmão Guilherme convida alguém para fazer oração, o próprio irmão Guilherme pode terminar com oração. Liga áudio, irmão. Então, pedir para o pastor Ivanildo se pode dar para nós a bênção final. Ok, então, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa lição extraordinária que nos acaba de receber nessa semana, que ajuda-nos a estar pronto a colocá-la na prática. Acima de tudo, Senhor, que nós tinha um plano extraordinário para resgatar e salvar a humanidade. E está conosco tudo que nas nossas classes ou nas nossas igrejas não pode partilhar algo que não aprende. Obrigado pelo amor de Deus. Eu abençoo todos nós e nossas famílias e nossas igrejas, no nome de Cristo, nesta hora. Amém. Amém.